Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso treinamento SOS Alzheimer. Hoje nós vamos conversar sobre a Síndrome do Pôr do Sol, que é conhecida por muitos cuidadores como um momento no qual o idoso começa a pedir para voltar para casa. Mas justamente por ser uma síndrome, dentro dela estão um conjunto de sinais, ela se configura como um conjunto de sinais, de sintomas, e não somente com o fato do idoso pedir para voltar para casa. Então você vai aprender o que é essa síndrome, vai aprender quais são os cuidados que você precisa ter, o que piora o comportamento do idoso e também dicas para você lidar no dia a dia com a síndrome do pôr do sol, tá bom? Então, primeiro ponto, né? A síndrome do pôr do sol, 20% dos idosos que têm a doença de Alzheimer vão apresentar. Ela significa que do final da tarde para o início da noite, o idoso vai começar a demonstrar um conjunto de sintomas, um conjunto de mudanças de comportamento. O que é mais conhecido é o desejo do idoso retornar para casa quando já está nela, mas, na verdade, o idoso também fica mais agressivo, começa a apresentar mais confusão mental, apresenta delírios também. Então, a síndrome significa esse conjunto de comportamentos, não só o desejo do idoso voltar para casa, mas também o fato de que muitas vezes ele vai ficar agressivo, ele vai ter mais alucinações, vai ter mais delírios, e todo esse conjunto de sintomas se configura como a síndrome do pôr do sol. Não se sabe exatamente por que o idoso apresenta a síndrome do pôr do sol, mas o fato é, o relógio biológico do idoso que tem a doença de Alzheimer, ele sofre modificações. Então, o idoso ele vai ter dificuldade para reconhecer em que turno do dia ele está, por exemplo, se é manhã, se é tarde, se é noite, e fica uma bagunça, ele não sabe mais, ele não reconhece mais qual é o horário dele dormir, tá bom? Em geral, também vão apresentar a síndrome do pôr do sol os idosos que já estão na fase intermediária da doença. À medida que eles passam para a fase avançada, esses idosos eles tendem a não apresentar mais esses sintomas, em especial o desejo de voltar para casa. Mas na fase intermediária, esses sintomas são muito característicos, como eu falei, 20% dos idosos que têm a doença de Alzheimer vão apresentar esses sintomas na fase intermediária. Existem alguns cuidados que você, enquanto cuidador, enquanto familiar, precisa ter. O primeiro deles é o cuidado relacionado à questão da segurança. Por quê? Esses idosos que apresentam todos esses sintomas que eu falei são aqueles que vão ter mais desejo de sair de casa. E aí, uma vez que eles têm mais desejo de sair de casa, eles podem se perder. E aí você precisa ter muito cuidado com a questão da segurança, manter seus portões fechados, manter sua porta fechada, tirar todos os objetos também que o idoso possa utilizar contra ele ou contra você. Nós vamos falar sobre isso no vídeo da agressividade, porque à medida que ele quer sair de casa, que ele não pode, que ele imagina que ele está na casa de uma outra pessoa, que está preso, ele vai ficar chateado, vai ficar zangado, pode fazer algo contra você ou contra ele, pode aproveitar um momento de distração seu para fugir. Então é preciso ter bastante cuidado com essa questão da segurança. Um outro ponto, como eu falei, questão da agressividade, né? Está relacionada ao anterior, então tem que tirar, você não pode confiar no idoso, tem que tirar todos os objetos ali que ele possa usar contra ele e contra você, excluir da sua casa, porque esse é o momento que, em geral, é o momento em que ele está mais chateado, mais agressivo, que ele realmente pode ser agressivo com você ou até agressivo com ele próprio, tá? Também é muito comum esses idosos que sempre apresentam, todo dia no final da tarde para início da noite, apresentam o desejo de voltar para casa, que eles também fiquem com humor depressivo. Por quê? Uma vez que eles acreditam que eles estão na casa de uma pessoa e que essa casa não é a casa dele, né? Ele começa a ficar angustiado, ele pode ficar com medo, pode apresentar crises de choro. Isso é super justificável porque ele imagina que ele não está na casa dele, que ele foi tirado do lar dele para estar no lar de uma outra pessoa. Então é muito comum que eles apresentem humor depressivo também. Então geralmente a gente vê esses dois extremos, ou eles ficam muito agressivos ou eles começam a ficar deprimidos, tá? E por último,
justamente um dos sintomas da síndrome do pôr do sol, eles tendem a ficar com mais inquietação, com mais delírios. Em alguns casos, inclusive, vai ser necessária intervenção médica por conta desses delírios, dessas alucinações, tá bom? E aí eu vou conversar com você agora o que pode significar essa síndrome do pôr do sol. Primeiro ponto, né? O fato do idoso ficar agressivo, querer sair de casa, falar muitas vezes que ele não está na casa dele, pode significar uma necessidade de afeto, necessidade de aconchego, necessidade de amor, necessidade de carinho, necessidade de voltar, como se fosse voltar para o ventre da mãe, né? Voltar a estar do lado de pessoas que gostam dele, que amam, que trazem segurança para ele. Então é super importante também que antes de tudo você demonstre bastante carinho, demonstre bastante amor para esse idoso. Muitas vezes só o fato de você demonstrar um olhar amoroso, demonstrar carinho para ele, às vezes até de forma não verbal, porque uma vez que eles podem ficar agressivos, o fato de você tentar tocar esse idoso pode causar uma desconfiança nele, então você também precisa ter muito cuidado com isso. Primeiro olhar, demonstrar um olhar afetuoso. Se você perceber que há uma abertura, aí sim, você vai se aproximar, você vai oferecer um carinho, mas em geral, à medida que eles observam que, mesmo que eles pensem que você não é o familiar, que eles não estão na casa deles, mas que eles olhem para você ou para vocês, né, enquanto cuidadores, e percebam que há amor, que há carinho, essa insegurança vai embora, tá? Então, a necessidade de afeto pode ser um dos motivos para o idoso que você cuida estar apresentando especialmente esse desejo de voltar para casa. Um outro ponto é a sensação de não pertencimento. Em algumas famílias, o que acontece? O idoso fica uma semana na casa de um filho, uma semana na casa de outro, né? Ou há uma alternância, uma mudança de cuidadores o tempo inteiro. Isso vai causar no idoso uma dificuldade de reconhecer o espaço dele, de reconhecer as pessoas que cuidam dele. E quanto mais ele não reconhece aquele espaço e não reconhece as pessoas que estão cuidando enquanto pessoas próximas, né? Enquanto pessoas com as quais ele já tem algum vínculo, ele vai ter essa sensação de não pertencimento e por isso vai ter esse desejo de voltar para casa, tá? Então não é recomendado ficar mudando de casa, ficar mudando de cuidadores, ficar alternando a casa onde esse idoso fica. Isso não deve acontecer, porque vai causar essa sensação de não pertencimento e aí vai trazer agressividade, delírio e enfim, vontade do idoso voltar para casa mesmo já estando nela. Um terceiro ponto é que os incômodos também podem ser a causa desse idoso estar querendo voltar para casa. Então, se ele está com uma infecção urinária, se está com dor, se está com constipação, esses também podem ser os motivos base para esse idoso estar agressivo, estar com alucinações ou estar querendo voltar para casa também, tá? E aí existem alguns pontos acerca de coisas que podem piorar esse quadro do idoso. O primeiro ponto é a questão das mudanças. Citei anteriormente, mas cabe reforçar. Não é indicado para o idoso que tem a doença de Alzheimer ficar mudando de casa, tá? Uma vez que ele perde a memória, uma vez que a doença vai avançando, se torna mais complicado para ele ficar mudando de casa, porque ele não vai ter um reconhecimento daquele espaço. Então, se for necessário que esse idoso mude de casa, não há outra alternativa. O ideal é que todos os móveis da casa sejam levados para essa nova residência e colocados de forma que fique o mais próximo possível da organização anterior, para que ele tenha um reconhecimento e consiga reconhecer aquela casa como o local dele, tá? Se isso não acontece, se o idoso muda para uma outra casa, mudam-se os móveis, mudam-se a forma como os móveis estão dispostos, ele vai ter essa dificuldade de reconhecimento, vai ficar agressivo, enfim, todos os sintomas que eu falei. Tem uma outra que piora bastante também, que é o fato do familiar dizer que ele já está em casa. Então, jamais você deve dizer para o idoso, quando ele pede para voltar para casa, dizer que ele já está. Não, tem outras estratégias que a gente vai utilizar. Teimar para uma pessoa que acredita que está em casa, que acredita que não está em casa, você afirmar para ela que ela está, o que ela vai imaginar? Você está achando que ela está ficando doida, que ela está doente, e uma coisa que a gente não pode fazer é justamente isso. Tentar deixar com que o idoso imagine que nós estamos
visualizando, estamos olhando para ele como uma pessoa doente, tá bom? Então isso não é indicado, jamais diga para ele que ele já está em casa. Eu vou te ensinar de que forma você pode fazer isso, mas você vai fazer isso ao longo do dia, não no momento que ele está agressivo, não no momento que ele está teimando dizer que ele já está em casa. Porque se você se colocar no lugar dele, né? Imagina você hoje, onde você está. Você sabe, você tem a certeza que você está aí sentado na sua sala ou em qualquer outro lugar assistindo esse vídeo. E aí chega uma outra pessoa e diz para você que você não está. Você vai ficar chateado, você vai ficar agressivo, você vai imaginar que a pessoa está pensando que você está louco e aí o transtorno está formado. É isso que acontece com quem tem a doença de Alzheimer. Então, jamais teime com ele. Você vai utilizar essa comunicação de dizer que ele está em casa ao longo do dia, para que à noite ele não apresente essa síndrome do pôr do sol, e eu vou falar sobre isso mais à frente. Um outro ponto, como eu falei já, que piora essa questão da síndrome do pôr do sol, são as dores, a constipação, problemas urinários. Tudo isso, qualquer desconforto que o idoso tenha, vai piorar, vai trazer síndrome do pôr do sol também. E aí eu quero trazer para você, então, algumas estratégias, né? Como eu falei anteriormente, dizer para o idoso, no momento em que ele está teimando que não está em casa, você dizer que ele está, isso é ruim. Agora, você pode utilizar como estratégia fazer isso ao longo do dia. Em vários momentos ao longo do dia, você situar onde ele está. Nossa, como que a sua casa, é tão bom estar aqui na sua casa, não é verdade? Esse espaço, o espaço da sua casa é um espaço tão confortável. Olha o seu banheiro, olha a sua sala. Lembra quando você colocou esse sofá aqui, quando você comprou determinados objetos? Então você vai situar ele ao longo do dia. À medida que em vários momentos do dia você diz para esse idoso que ele está em casa, ele vai estar menos suscetível ao final da tarde acreditar que ele não está. Então, você vai utilizar essa estratégia ao longo do dia. Um outro ponto é a questão das atividades físicas. Todos os dias pela manhã é indicado que esse idoso faça atividade física e outras atividades também. Por quê? Ele precisa gastar energia para que ao final da tarde ele esteja mais tranquilo, ele esteja mais cansado. E isso vai induzi-lo ao sono, vai diminuir as possibilidades de ele apresentar síndrome do pôr do sol. Idosos muito sedentários, tá? Eles vão apresentar com mais frequência síndrome e isso já está comprovado. Um outro ponto é a questão de você expor o idoso ao sol. Como o relógio biológico dele está bagunçado, é importante que todos os dias de manhã, não só por conta disso, mas também por conta da absorção de vitamina D, mas principalmente falando da síndrome do pôr do sol, que você coloque esse idoso para tomar um banho de sol durante o dia e que ele consiga perceber, visualizar a mudança dos turnos, né? Manhã, tarde, noite. Ele só vai conseguir fazer isso se você tira ele de casa, leva ele no quintal, leva ele para fazer uma caminhada pela manhã. Isso vai facilitar essa regulação no relógio biológico do idoso. Outro ponto é fazer atividades tranquilas com o idoso à tarde. Então, assim, quando é super indicado que esse idoso faça atividades físicas pela manhã, à tarde, isso deve ser restringido, ele tem que fazer atividades tranquilas. Então, colocar mantras, colocar músicas religiosas, né? Colocar vídeos mais tranquilos para ele, fazer atividades como, de repente, uma jardinagem, né? Tudo que seja mais tranquilo. Atividades agitadas, atividades como dança, exercício físico, tudo isso tem que ser feito pela manhã. A partir das 16 horas, só atividades tranquilas. Ler livro, ouvir música, atividades que vão por esse caminho, pelo caminho da tranquilidade, que vão induzir esse idoso ao sono e à tranquilidade principalmente, tá? Também é muito interessante que você evite os cochilos, isso vai demandar muita paciência, uma vez que até esse momento o idoso está apresentando dificuldade para dormir à noite. Durante o dia ele vai ter vontade de cochilar e você, enquanto cuidador, para conseguir regular, ajudar a regular esse ritmo biológico dele, você vai ter que restringir esses cochilos, porque senão vira um ciclo e cada vez mais a situação vai piorar. Em geral, quando eu converso com os cuidadores, o primeiro ponto é esse: mas ele cochila várias vezes ao dia. E às vezes, a maioria das vezes, esse é o problema. Então você, enquanto cuidador, não pode permitir. Tem que encontrar atividade, seja atividade física, seja pedir para o idoso te ajudar a arrumar a casa, arrumar guarda-roupa, arrumar geladeira, arrumar armário. Ele tem que estar ativo durante a manhã,
pelo menos até 16 horas da tarde, claro, sempre respeitando momentos de descanso, mas que esse descanso não se configure em cochilo. Se for cochilo à noite, ele não vai dormir, qualquer um de nós não iria dormir. Então tem que evitar, assim, restringir o cochilo. Não adianta ficar com pena, porque vai ser um ciclo, como eu falei. Cochila hoje, de noite não vai dormir, amanhã vai cochilar. E por aí vai. Então você vai ter que ter um pouco de paciência para evitar esse cochilo durante alguns dias, para que o relógio biológico dele volte a funcionar normalmente. Outro ponto super interessante que funciona muito bem são as caminhadas no final da tarde. Então, se você cuida de alguém que sempre apresenta esse problema, essa agitação, essa agressividade, essa vontade de voltar para casa, delírios da tarde para a noite, o que você vai fazer? Todo dia, final da tarde, por volta das 16, 17 horas, você vai caminhar com esse idoso. Você vai caminhar, prepara ele bonitinho, contente, com todas as dicas que eu dei na aula anterior, e você vai caminhar com ele com uma bolsa, tá? Caminhou, deu uma volta ali no quarteirão, não precisa ser uma caminhada longa. Quando estiver chegando em casa, você vai falar para ele: e agora, vamos voltar para casa? Vamos. Chegou em casa, o que você vai fazer? Já vai primeiro mostrar para ele todos os objetos, mostrar os objetos da sala, mostrar os objetos do quarto, para que ele consiga visualizar que ali é a casa dele. Então, antes que ele apresente a síndrome do pôr do sol, você já leva esse idoso para caminhar, e durante a caminhada já vai dizendo para ele que vocês estão no caminho de casa. Isso funciona na maioria dos casos que eu atendo, e eu tenho certeza que vão funcionar para você também, tá bom? Outro ponto também é dizer que vai levar o idoso para casa. Então, ele diz para você que ele não está em casa, ok. Ao invés de você dizer que ele está, você vai dizer: tá bom, daqui a pouquinho eu vou te levar. Mas olha só, vamos assistir esse programa de televisão aqui, se ele ainda tiver condições de assistir televisão. Vamos assistir, ou você me ajuda primeiro a varrer essa casa, daqui a pouco a gente vai? Ou você me ajuda a fazer a janta, e aí daqui a pouco eu te levo para casa? Porque a gente tem que aproveitar a distração. Como eu falei, o idoso que tem a doença de Alzheimer se distrai muito rapidamente. Então, você não pode ter medo de mudar de um assunto para o outro. Pelo contrário, você tem que fazer isso várias vezes. Quanto mais você mudar de assunto, mais ele vai atrás de você, ele vai esquecer que ele está pedindo para voltar para casa. Então, você vai utilizar essa estratégia para ele. Para casa? Vamos para casa sim, daqui a 5 minutinhos, mas me ajuda em tal atividade? Vamos ouvir uma música primeiro, vamos mudar de roupa, vamos arrumar sua bolsa, daqui a pouco a gente vai. E aí você vai mudando de assunto, vai enrolando ele, até que vai chegar o momento da noite e ele vai dormir. Outro ponto é jamais dizer para o idoso que ele está em casa. Já disse isso para você, não fale isso jamais. Isso vai fazer com que ele se torne agressivo, com que ele fique mais chateado. Então você tem que se colocar no lugar dele, sem desespero, repetir que vai levar ele para casa e distrair, tá? Então, outro ponto é importante que evite televisão, evite barulho, a não ser que esse idoso goste de assistir televisão, mas tem que ser programas mais tranquilos, mais calmos, mas em geral mais indicado é oferecer uma leitura tranquila, músicas tranquilas. Isso vai evitar essa agitação toda durante a noite e esse desejo de ir embora. Mas se esse idoso realmente está ficando muito agressivo, apresenta muitas alucinações e você tentou com paciência todas as dicas que eu te ofereci e não resolveu a situação, aí sim você pode levar esse idoso a uma consulta médica e o médico profissional vai avaliar e vai ver se há necessidade de passar alguma medicação tranquilizante, um indutor de sono para esse idoso. Mas eu te peço encarecidamente, primeiro tente todas as dicas que eu falei com paciência. Vai demorar uns dias, mas depois de uns dias, com certeza você vai conseguir contornar. Agora, se você tiver pressa, você não vai conseguir, por exemplo, diminuir os cochilos e mudar todo esse ciclo, né? Fazer as atividades físicas, tudo isso vai ajudar, mas precisa de um tempo para o corpo se habituar e para o idoso se habituar também, tá bom? Então, coloque todas as dicas em prática alternadamente. Deu certo, ok. Se em todo caso não der certo, aí sim você procura uma consulta médica e o médico vai avaliar se necessita passar uma medicação. Lembrando sempre, a medicação sempre deve ser colocada em último caso, antes de tentar todas as estratégias que eu falei, tá bom? Então é isso, forte abraço para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!